Déficit calórico. Cara, quando é que eu tenho déficit calórico? Eu tenho tudo que eu como ao longo de um dia como a minha ingestão energética. E tudo que eu gasto ao longo de um dia como o meu gasto calórico. Vamos lá. Vários fatores interferem na minha ingestão calórica. E vários fatores interferem no meu gasto. Como, por exemplo, no meu gasto calórico, eu tenho a minha... gasto calórico. Eu tenho a minha taxa metabólica de repouso, que é o quê? É quanto o meu corpo precisa para se manter funcionando realmente todas as funções vitais. Meu coração batendo, meu rim funcionando, meu cérebro funcionando, em repouso. É a quantidade mínima de caloria para a sobrevivência. Essa é a taxa metabólica de repouso. Eu tenho o efeito térmico do alimento, que é o quê? O quanto o meu corpo ele gasta para digerir, para metabolizar e para absorver os nutrientes. Beleza? Eu tenho o que a gente chama de fator atividade. Tá? Eu tenho o que a gente chama de fator atividade. Daniel, o que é esse fator atividade? Cara, são todas as tuas atividades diárias que tu faz ao longo do dia. Por exemplo, tu dirige para vir para cá, tu volta dirigindo, tu toma banho, tu sobe escada, tu faz um monte de coisa. É o que tu faz ao longo do dia. Por exemplo, o fator atividade de um personal trainer é muito maior do que o fator atividade do cara que passa o dia sentado atendendo, como eu, por exemplo. Sim, Sacou? Beleza? E tem Só que essa individualidade biológica não tá... Tu não consegue medir por nenhum desses índices, né? Consigo ainda, Edu, aqui, ó, na taxa metabólica de repouso. No consultório a gente tem calorimetria, né? Então a gente consegue avaliar um pouco mais isso, sabe? Tá. O que é que eu consigo medir aqui de individualidade um pouco mais, cara? O efeito térmico do treinamento. Por exemplo, eu não posso comparar um gasto calórico de um treino de um cara como você, como, por exemplo, um cara iniciante. Sim. Então, o gasto é completamente diferente. Então, de um lado, eu tenho o gasto. Do outro, eu tenho a ingestão. Tá. Qual é a grande questão? É eu limitar o quanto eu como ao longo do dia. Beleza? Tá, Daniel. Muito fácil. Todo mundo sabe disso, que tem que comer menos que o que gasta. Calma, não é tão bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque se eu passo a comer também muito menos do que o que eu gasto, eu perco mais peso. E a minha perda de peso, ela é muito mais veloz no início. Por quê? Porque eu estou com um gasto lá em cima e a minha ingestão bem curtinha. Então o corpo percebe que existe uma grande lacuna. O que é que vai acontecer com o meu peso? Uma grande adequação para essa situação atual que eu estou vivendo. Então, eu entro na primeira fase de perda de peso. Mas muito é água, né? No início ali, não? Principalmente se for low carb, cara. Mas quando a gente está falando ali de uma dieta bem pouco calórica, tipo dietas de... Tô falando 600, tô falando uma semana. Calorias. Não, principalmente água. Uma semana. Principalmente água. Principalmente água. Tá? Mas quando eu faço dietas realmente restritivas de caloria, eu tenho uma perda de peso ali, né, bem considerável no início, né? Só que depois, essa perda de peso, ela tende a se equalizar. Por quê? Porque o meu gasto calórico, ele não se mantém alto enquanto a minha ingestão está baixa. É como se fosse assim, Edu. Olha que interessante e que inteligente que o corpo é. Para que eu vou manter o meu gasto alto se está entrando pouco? Por exemplo, para que tu vai manter teu gasto altíssimo aqui se está entrando pouco? Agora o que é que vai acontecer? Apaga a luz, desliga o ar. Apaga a luz, desliga o ar, vamos economizar daqui, vamos economizar de lá, vamos diminuir 30% das esteiras, tal. Não é assim que se faz? Então tu vai lá e começa a gerar economia. O corpo ele é muito inteligente, brother. O que é que ele faz? Ele começa a gerar economia. E olha que interessante. Toda vida que a gente tem perda de peso, principalmente quando é uma perda de peso mais significativa... Tá pegando ali? Se eu ficar tirando, na hora de voltar para você vai ficar ruim. Acho melhor eu filmar depois fazendo isso, eu coloco. Show? Tá. Essa parte é bem legal. Toda vida que eu tenho uma perda de peso mais significativa, principalmente com restrição de carboidratos, olha o que é que acontece, Edu. Eu tenho um aumento significativo do meu cortisol. Cortisol todo mundo conhece como o quê? Como o hormônio do estresse. O que é que esse cortisol vai fazer, cara? Ele, como o hormônio do estresse, ele vai dizer assim, cara, tem alguma coisa que está estressando o meu organismo. E estressando o meu organismo, eu não posso ficar gastando muita energia. O que é que ele vai fazer? Ele vai baixar a quantidade
de T3. Quem é o T3? Hormônio tireoidiano, que leva a um aumento do gasto calórico. Então ele diz assim, cara, tem algum estresse aqui. Ei, baixa a potência do motor aí. Beleza? E olha que interessante também. O cortisol mais alto, ele também baixa os hormônios sexuais, incluindo testosterona e estradiol. E é exatamente por isso que a galera que perde peso muito rápido, que tende a aumentar esse cortisol, tende a ter queda de libido. Por quê? Porque tem uma grande queda da sua testosterona. Em especial nas dietas que são mais low carb. Porque as dietas que são mais low carb, ela tende a aumentar mais o cortisol, e esse cortisol, ele bloqueia a síntese, que a gente chama de esteroidogênese da testosterona. Então, a gente tem uma queda de testosterona. Então, é fato, tem que comer menos do que o que gasta? Sim. Quanto, Daniel? Uma média de 10 a 25%. Porque o corpo ele é muito inteligente. Se tu vai querer meter a mão de uma vez e arrancar peso, ele te deixa cair um pouco de peso e depois ele barra. Então, é muito mais o que tu falou. A adesão a uma dieta mais hipocalórica a mais longo prazo, Exato. que vai fazendo você perder gordura.